Gente, primeiro, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é a última oficina do nosso circuito. Não é a última atividade, mas é a última oficina. Semana que vem tem mais uma atividade de circuito, mas eu vou falar um pouquinho dela depois. Queria agradecer a presença de todos vocês, principalmente essa galera que está aí desde o começo, assistindo todas as nossas atividades, acompanhando a gente. Eu tenho uma novidade para vocês. As oficinas do nosso circuito estão no canal do YouTube do CIEDES. Depois eu vou colocar aqui no chat o link para vocês. Se inscrevam no canal. Vocês podem rever o vídeo, rever as falas. Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, quiserem relembrar alguma coisa, está lá no YouTube. Essa aqui também vai para o YouTube do canal. Eu vou passar a palavra para a Júlia agora. A Júlia vai falar um pouquinho com a gente sobre a Porto do Açu, sobre o Participação. Júlia. Jéssica, obrigada. Como ela mesma já falou, eu queria parabenizar quem está acompanhando a gente aí desde o início. Foram muitas oficinas, muitas capacitações, muita troca. O engajamento da galera foi muito bom, a criação foi muito boa. Queria parabenizar, óbvio, o nosso coletivo, o Coletivo Caminhos, que ajudou a gente aí em toda a construção, deu todo o apoio para a gente conseguir criar todas essas oficinas, esse grande circuito para vocês. Além dele ser um grande circuito, é também um espaço de diálogo, onde esse coletivo pode se apresentar melhor, pode estar mostrando para a comunidade de São João da Barra quem eles são, para que eles vieram. O Circuito Jovem Mão na Massa, ele foi pensado por esse coletivo, que é um coletivo de juventude de São João da Barra, formado por um grupo de 10 jovens do 5º e do 6º Distrito de São João. Surgiu pelo projeto Participa Sul. Para quem não sabe, o projeto Participa Sul ele já está aí atuando há quase 3 anos no município de São João da Barra. É uma parceria entre Porto e CIEDES. Para quem não conhece, o CIEDES é uma organização da sociedade civil com 20 anos de atuação. Está junto com a Porto do Açu também há um longo tempo e a gente vem construindo esse projeto com muito carinho para o município de São João da Barra. Em 2020, esse projeto Participação ele sofreu alterações, porque estamos passando por uma pandemia, então ele precisou ser readaptado para um formato virtual, mas ele continua com a mesma essência, que é o engajamento e a participação protagônica de jovens da região, para que esses jovens possam criar, divulgar ações com grandes coletivos, incentivar e fortalecer esse engajamento em São João da Barra e transformar e desenvolver positivamente a comunidade do território de São João da Barra. Eu fico muito feliz de fazer parte do projeto, fico muito feliz em fazer parte do circuito, estive presente em todos os circuitos, vi várias pessoas aqui que também estiveram. Então, a Porto do Açu, junto com o CIEDES e com esse coletivo, vem desenvolvendo e levando conhecimento para o município de São João da Barra. Retorno a minha fala para a Jéssica. Obrigada, Júlia, por essas palavras, por essas boas-vindas. Eu vou passar agora para a Camila, que é uma das nossas jovens do coletivo e do projeto. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o coletivo, sobre o circuito, sobre o projeto. Camila. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Camila Salles, tenho 20 aninhos, sou graduanda em Geografia, tô fazendo essa faculdade aí que tá sendo tenso, o FI decidiu voltar agora, então assim, cabeça a mil. Mas vamos lá, eu faço parte do coletivo. A oficina de hoje a gente vai ter o nosso convidado, que a Jéssica vai apresentar ele, e é sobre edição de vídeo. É bom que a gente teve várias oficinas sobre rede social, sobre empreendedorismo, então a edição de vídeo vem para complementar tudo para você usar de alguma forma nas suas redes sociais. O nosso coletivo é composto por 10 jovens do município de São João da Barra, onde a gente tem como objetivo promover um diálogo entre a sociedade e o CIES, a sociedade e a Porto, e a gente também saber demandas que a comunidade precisa e promover políticas públicas também, né? Enfim, é isso. Agora eu passo minha palavra para a gente. Gente, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que a galera do coletivo fez apresentando um pouquinho mais sobre o coletivo, sobre por que Coletivo Caminhos.
Eu queria saber se vocês estão vendo a minha tela. Ah, peraí, eu botei no Fusca sem querer. Vocês estão vendo a minha tela? Vamos sim. Sim. Vou mostrar pra vocês, então. Oi, pessoal. Você provavelmente ainda não nos conhece. Eu disse ainda. Mas vamos começar as apresentações. Temos certeza que você sabe o que são caminhos, mas vamos dar uma revisada? Nas 50 palavras mais bonitas da língua portuguesa está a palavra caminhos, e aqui diz que caminhos são vias de comunicação que levam ao destino e também é utilizado para falar das várias possibilidades do nosso destino e que a vida nos coloca à frente. Nós somos o coletivo Caminhos. Caminhos porque estamos sempre seguindo ou perdidos por algum caminho. Enquanto jovens, é mais fácil voltar por esse caminho e seguir por outro. Mas há também aqueles que, mesmo depois de ter seguido um longo caminho, não encontram barreiras que o limitem e acham uma forma de voltar e tentar consertar algo que ficou inacabado durante essa trajetória, ou simplesmente reiniciam sua vida por outro caminho, agora com toda a experiência já adquirida. O coletivo Caminhos faz parte de um projeto que foi desenvolvido para jovens da cidade de João da Barra, para que possam atuar de forma direta na mudança do município, tendo uma formação com profissionais e com o apoio de uma equipe de mentoria que auxiliam nesse processo. Nosso objetivo é criar uma rede de conexão onde os cidadãos possam ficar conectados diretamente com informações relevantes, mostrando possibilidades, criando espaços de diálogos e atividades. Nós somos 10 jovens, caminhando juntos, por várias perspectivas, análises, diferenças, fazendo parte de um coletivo com a nossa cara, nossas características, tornando único, fortalecendo e atuando por jovens nas políticas públicas. Promovendo engajamento social, dando voz e vez à população são-joanense, para que juntos possamos construir um futuro próspero. Venha conosco integrar essa rede, fazendo parte da nossa comunidade no Facebook e siga nossas mídias sociais. É isso, gente. Esses são os nossos jovens do coletivo. Parar de compartilhar o negócio aqui. Lembrando a vocês que ao longo da atividade a gente vai ter uma lista de presença que eu vou colocar aqui no chat, vou colocando. E no final eu vou colocar também um link de uma lista de avaliação da atividade para vocês falarem pra gente um pouquinho o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram de alguma coisa, o que vocês acham que precisa melhorar, o que vocês acham que está super bom. E isso é pra gente estar sempre melhorando as nossas ações, as nossas atividades, para, enfim, estar sempre entregando o melhor para vocês. Agora eu vou passar para o Ig. O Ig ele vai ser o nosso oficineiro de hoje, ele vai falar um pouquinho sobre edição de vídeo. O Ig ele é produtor, diretor, roteirista, cinegrafista, ator nas horas vagas. Ele tem uma produtora chamada Decupando Produções, ele é produtor lá. Enfim, o Ig, fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Prazer, galera. Jéssica já falou quase tudo aí, né? Mas eu me chamo Ig, tenho 25 anos, sou atualmente morador de Caxias, mas periférico sempre, né? Faço faculdade de produção cultural, sou veterano da Jéssica também. Estou aí no meio do audiovisual já faz uns 2, 3 anos, mas 2 específico trabalhando com edição, né? Trabalhando de fato tem mas eu venho mexendo com edição de vídeo já faz 2 anos pelo menos. E bom, acho que é isso, acho que não tem muito o que falar mais de mim. Tem a produtora, né? Segue lá o Instagram e o Facebook. Facebook não, desculpa, o YouTube lá nosso. Tem uns filminhos lá que eu faço de brincadeira. E, bom, acho que é isso. Eu posso começar já, Jéssica? Daqui? Já pode ir seguindo? Então, eu primeiro queria só pedir para vocês para, se em algum momento eu falar algum termo que vocês não conhecem ou que não ficou claro, né? Eu pedi para vocês falarem porque, bom, é o hábito de estar sempre
sempre falando esses termos, até porque no meio da edição de vídeo a gente acaba falando muito alguns termos em inglês. A gente usa o programa mesmo em inglês, porque muita coisa vem da gringa, né? Então, a gente tenta se manter no ritmo que a gente consegue trabalhar mais fácil, né? A edição de vídeo, ela é um ponto importantíssimo no material audiovisual, né? Ela conclui tudo aquilo que foi feito antes. Você pode muito bem destruir um vídeo na edição, sabe? Se você não corrigir cor direito, às vezes, ou às vezes o corte ficou mais mal feito. Eu tenho até um vídeo aqui para mostrar para vocês. Acho que muitos já devem ter visto, mas é importante avisar que, assim, eu tenho o costume de editar pelo computador, né? Edição pelo PC, mas o foco aqui hoje vai ser falar um pouco de edição pelo celular, que é uma área que eu exploro algumas vezes, né? Mas é algo que seria mais importante para vocês, né? Pelo que o Ciedes passou para mim. Então eu vou focar muito nessa parte para edição de celular com aparelho celular, né? Com programas que você consegue baixar. Principalmente, eu vou passar alguns exemplos de programas, mas eu quero falar mais de programas gratuitos, né? Que eu acredito que a gratuidade seja mais acessível, né? E, bom, a edição de vídeo, né? Ela começa, se você for pensar, né? No processo de vou gravar algo para o meu Instagram, ela começa antes da edição, né? Você tem que pensar um pouco na fotografia do seu vídeo. Então, você tem que pensar em luz, você tem que pensar em como você vai gravar. Dependendo do que você for gravar, você tem que pensar no centro da imagem, né? Você tem uma área limite em que você tem que usar. Por exemplo, o Instagram, ele tem... Eu vou falar isso um pouco mais depois, mas ele tem uma margem de segurança que você tem que manter, porque aparecem algumas coisas na tela, né? Então, eu vou mostrar um videozinho aqui que fala um pouco de iluminação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na moral. Estão conseguindo ver aí? Sim. Então, eu vou passar ele primeiro e depois eu vou falar um pouquinho das etapas que ele vai mostrando, né? É um videozinho curto, mas é bom explicar cada uma. Bom, eu vou voltar aqui agora, ele do comecinho. Não sei se vai ser possível, foi. Esse esquema de iluminação é um esquema clássico para qualquer coisa que você for fazer, né? A gente chama de luz de 3 pontos, de 3 iluminações, enfim, são 3 focos de luz que a gente às vezes tenta manter, né? Por mais que com o celular às vezes isso não seja muito necessário, é bom você pensar nessas etapas, né? Porque você precisa pelo menos de 3 iluminações aqui para você ter uma imagem mais clara. Não sei se alguém aqui trabalha com o YouTube, mas muitos YouTubers eles trabalham assim, né? E essas iluminações necessariamente não precisam ser uns canhões de luz que nem tá nesse vídeo, né? Você pode, por exemplo, usar 2 lanternas, 3, sabe? Isso varia muito. Eu mesmo já usei uma televisão como iluminação, sabe? Você pega no YouTube, cara. No YouTube tem muitas coisas. Você joga lá, tipo, luz verde. Aí tem lá, você abre, deixa aberto, e aí você consegue uma iluminação verde, né? Tem muitas luzes, assim, tem uns de celular também, uns PDFs até, com mais imagens. Mas, enfim, aqui, deixa eu ver se eu consigo passar de frame. Não vai dar, eu vou ter que pausar mesmo. Aqui a gente tem a luz principal. Essa luz principal, ela dá essa força da luz, né?
você tem que escolher qual lado que você vai querer que essa luz principal esteja. Porque algumas pessoas preferem a luz de um lado do que do outro, né? Então, você precisa manter essa luz o mais forte, não o mais forte, mas essa luz vai ter que ser a mais forte entre as três, porque é ela que vai te iluminar de fato. A segunda luz é a luz de preenchimento, na verdade, de recorte de trás. É de preenchimento. Ela tem que ser um pouco mais clara, né? Ela um pouquinho mais fraca, e ela serve para preencher o restante do seu rosto mesmo, porque se você for... Não sei se eu vou conseguir voltar aqui, mas ele fica marcado, ó. Você fica com uma sombra ali, tradicional de uma luz. E aí, se você joga outra, você já tem o seu rosto completamente iluminado, um lado mais iluminado do que o outro, e aí as pessoas conseguem te ver naturalmente. Só que você ainda tem aquela luz lá no fundo. Dependendo de como você esteja, o seu cenário esteja, às vezes você se junta ao cenário, porque essa luz está vindo de frente. Então, essa luz de recorte que vai vir atrás, ela serve para te tirar do fundo. Ela necessariamente, ela não precisa ficar assim do lado de você, ela pode vir de baixo, ela pode vir de cima. Mas o importante é ela vir de trás, para ela te recortar do fundo. Deixa eu ver se aqui no vídeo vai mostrar melhor. Pronto, aí você consegue ver melhor que a pessoa ela está marcada de acordo com o restante da imagem, né? E aí, bom, você consegue ter um bom resultado com essa iluminação, mas deixa eu voltar aqui. Não sei como é que volta. Aqui, pause share. Se você só fechar o coisa, ele já fecha. Enfim, aí então você tem um bom resultado com isso, né? Essa iluminação ela é básica para muitas coisas, como eu já disse, mas quando você está trabalhando com somente o celular, né, a gente tem que trabalhar às vezes com a iluminação natural que a gente tem. Às vezes uma janela, às vezes é fazer na área exatamente. Fazer na área que você tem em casa, né, um ambiente mais aberto. Mas o importante é não usar o flash do celular. O flash do aparelho celular ele fica muito próximo da lente. Então ele reflete muito, ele dá um flare, né? A gente chama de flare, é esse efeito que a luz dá quando ela está muito próxima à câmera, né? Isso acontece também quando ela está de frente. Enfim, você tem que se preocupar muito com iluminação, porque a iluminação ela é um ponto chave na sua criação do seu vídeo, porque você precisa, se você não tem uma iluminação adequada, né, digamos, padrão, você acaba tendo que forçar muito o seu aparelho celular a corrigir essa imagem, né? Então, às vezes, quando está muito escuro, ele tem que clarear, e aí ele granula demais, né? Você vê que a imagem fica granulada, ela fica bem marcada. Então, é muito mais fácil você ter mais luz e escurecer na edição do que você ter menos luz e ter que clarear na edição, sabe? Então, passando um pouquinho agora para a edição de fato, eu vou mostrar... Pode falar, Jéssica. Não, antes de você passar para a edição, tem duas perguntas no chat da Hortência. Ela perguntou, ela está começando como stream, aí ela perguntou qual câmera ou webcam você indica para começar. E em relação a isso que você falou da iluminação do ambiente, quando é ao vivo, como é que faz? Então, quando você está fazendo... Vou dar o exemplo de stream mesmo, né? Que é isso que ela faz. Então, ela tá ali ao vivo, né? Fazendo isso. O ideal, assim, na minha percepção, é você fazer isso de frente para uma janela. No caso, a janela no seu rosto mesmo, que aí ela vai te iluminar, né? E se não tiver, o certo é você tentar ter uma lâmpada, né, mais clara possível para poder iluminar o ambiente que você tá trabalhando, né? Tem alguns padrões de iluminação. Eu vou depois passar para a Jéssica um padrão que tem de lumens, né, que é a medida que tem as lâmpadas, e aí ela tem um padrão ideal para cada
para cada função que você está fazendo, né? Então, eu vou ver isso, vou passar isso para a Jéssica para ela passar para vocês terem uma ideia de lâmpadas caseiras mesmo que vocês podem usar e que fiquem melhor. Nesse, Pode falar. nesse caso do ao vivo, o que você acha daquele negócio que virou febre agora, o tal do ring light? Cara, o ring light é muito bom. Eu inclusive, vou comprar um agora para as lives que eu vou fazer. É bem importante, cara. O ring light, ele te ilumina de frente. Ele tem uma... Às vezes, ele vem com uma camada que você consegue colocar em volta, que ele dá uma suavizada na imagem, né? Porque a luz, quando você joga, a luz ela fica muito dura, né? Ela fica muito forte. E aí, às vezes, como eu tenho o costume de trabalhar com pouco recurso, né? A gente costuma botar papel manteiga, né? O papel manteiga tradicional, dependendo da lâmpada que você tem, né? Se ela não esquentar muito, você consegue colocar o papel manteiga e usar tranquilo. E aí ela suaviza essa imagem. Alguns ring light já vêm. Tem alguns que tem um controlador de luminosidade, né? Que você consegue controlar se está muito forte, se está muito fraco. Tem alguns que mudam de cor, enfim. O ring light, quanto mais opções ele te permitir, melhor, sabe? Mas aí tem que prestar atenção muito nos valores. Tem uma galera que está sentando muita mão no valor do ring light, principalmente em loja de rua. Tem que dar uma olhada nisso. Pra quem mora no Mas Rio, ali na Uruguaiana, é R$ 30. tem alguns que são bons, tem alguns que já vêm até com suporte de celular, sabe? E aí tem que realmente procurar e ver qual que vai suprir mais a sua necessidade. Agora, a questão de webcam, o webcam eu não tenho o costume de utilizar o webcam, porque o webcam ela tem um padrão de, geralmente, ficar com uma imagem bem suja, né? Ela fica com uma imagem mais desfocada, ela fica um pouco nebulosa. Então, o que eu recomendo é você tentar usar o seu celular como webcam. O celular é muito importante, cara. Muita gente fala de comprar câmera. Brian, você quer falar alguma coisa? Eu tenho utilizado a ring light no YouTube, nessa dica que ele deu, da luz verde, luz vermelha. Tem o ring light também. Nossa, que bacana. Uhum. É sim, e assim, né? O custo-benefício é excelente. E você consegue controlar a luminosidade também pelo brilho da tela, né? É só você aumentar ou diminuir. Entendi. Wing, sobre a opção do celular, ela tá falando que ela usa o celular pra jogar. Aí ela queria uma coisa alternativa. Eu posso procurar aqui depois, é porque, como eu disse, eu não tenho... Eu acho que a webcam, ela... Para você comprar uma webcam boa, você vai ter que gastar um dinheirinho, sabe? Não é qualquer um que vai conseguir comprar uma webcam boa para fazer esse tipo de trabalho. Às vezes, uma webcam, se você utiliza o notebook, a webcam do notebook, às vezes supre uma necessidade, né? Ela não é 100%, mas ela supre uma necessidade básica. Algumas câmeras de notebook são até boas, mas aí eu procuro isso e passo para... É o quê? Hortência, não é? Isso eu passo uma listinha assim de uns valores que eu vou achando. Mas deixa eu ver o que mais que eu ia falar dessa parada da webcam. Ah, enfim, do telefone, que eu tava falando do telefone. O telefone, muita gente fala que... Muita gente diz que precisa de uma câmera para trabalhar e que precisa de um material top de linha, né? Muitas vezes você consegue trabalhar muito melhor com o seu aparelho celular, né? O celular, hoje em dia, já tem gente ganhando festival com um filme gravado em iPhone, sabe? A câmera do iPhone é absurda. Vou descer um pouco o padrão, mas, mas você consegue trabalhar bem com uma câmera, com um celular, assim, se for da possibilidade de cada um, né? Eu não sei qual é o aparelho das pessoas, mas se você tiver um telefone com pelo menos 3 câmeras nele, que está sendo um básico hoje em dia, nos aparelhos, você tem uma capacidade maior de manipulação
do seu vídeo, né? Não que você ter menos lentes, né? Menos câmeras no celular, você vai ter um trabalho ruim. Mas quanto mais lentes, né? Mais manipulação você vai ter do seu conteúdo. Então, hoje eu acredito que o celular é uma forte arma para quem não tem como investir, né, numa câmera que hoje, assim, que a gente que trabalha com audiovisual, a gente acha, né, que uma câmera básica para você trabalhar bem, ela está em torno de 3.000, né, que é a gente dá como a câmera de entrada a Canon SL3, que ela tem recursos, né, ela tem os recursos mínimos que você precisa ter para poder trabalhar. Então, você depois de gravar, né, o ideal é você gravar já pensando na edição, como você mesmo que vai estar trabalhando com isso. Então, você já pensa nos takes certos, né? O ideal é você já pensar nas cenas que você quer colocar. Tem muita gente que grava, né, o vídeo e faz uma dublagem por cima, né? O ideal é você gravar primeiro e depois dublar, porque aí você tem um controle maior sobre o que você está falando, né? Você não tem a probabilidade de, se você errar, você consegue voltar. E como esses vídeos para a internet, eles necessariamente precisam ser mais curtos, você não tem problema em estar errando, sabe? Então, eu vou agora mostrar. Alguém tem mais alguma pergunta, só para antes de eu passar? A Hortência perguntou se um bom áudio interfere no conteúdo. Sim, vamos lá. A gente chama de audiovisual, né? O cinema não existiria de fato se não tivesse um áudio por trás, né? Então, uma boa captação de áudio é importante, é muito importante. Se você tiver com intenção de investir em algum material de áudio, eu sugiro que compre o microfone de lapela da Sony. Eu não lembro agora qual é o modelo, mas eu passo junto com a listinha que eu vou passar. Ele é muito bom, é um preço razoável para um microfone, e você consegue conectar em alguns aparelhos celular, né? Isso é o mais importante. Então, tem um Boya também que dá para conectar no celular. São microfones bons. O Boya, principalmente, ele costuma ser mais barato. Ele tem uma qualidade já um pouco menor do que o Sony, mas ele é bom também. Então, manter um áudio limpo é importante, sabe? O ideal também é não falar muito perto do microfone, manter uma distância, que é para você não estourar muito o som. Mais alguma pergunta? Não, pelo menos não no chat. Acho que pode seguir. Se aparecer pergunta, a gente vai Beleza, então. falando ao longo. Vamos lá, eu vou começar a falar, então, de alguns problemas que você tem que pensar antes de começar a editar, né? O ideal, né? No aparelho celular isso é menos problemático, até porque as pastas do celular elas são mais organizadas naturalmente do que num computador. Mas o ideal é você ter seus arquivos da edição separado. Mantenha uma organização do seu material, porque isso interfere muito na hora da edição e você acaba perdendo muito tempo, né, procurando os vídeos. Às vezes, separar por temas que você gravou, né? Às vezes você está tipo, gravando uma lojinha, né? Tem uma loja de biquíni. Então, você grava cenas da modelo com biquíni e você grava um biquíni separado em cima de alguma mesa, né? Tipo, mostrando o material. E aí o interessante é você separar isso em pastas, porque aí você sabe onde localizar cada material que você quer usar, né? Assim mesmo como quando você for usar algum áudio, se você tem algum áudio separado, separa uma pasta só para os áudios, que é para você conseguir chegar
nesse material mais rápido, né? A edição de vídeo, você acaba se enrolando muito por falta de atenção. Muita coisa passa por falta de atenção. Então, você já tendo algo organizado, você já consegue eliminar 50% dessa falta de atenção, porque você não vai precisar procurar tanto, né? Mas o quê? Vamos lá. A luz, eu falei já, né? A luz é importante. Você vê os takes que você gravou, que estão com as luzes melhores, né? O ideal também é você gravar mais de uma vez todas as cenas que você está gravando. Porque você vai ter como é que eu posso dizer? Uma gama maior de vídeos, né? Uma seleção que você vai poder escolher. Não, esse daqui eu achei que ficou melhor, né? O importante também é, na hora de gravar, você deixar uma margem de segurança, né? Você tem que começar a gravar, espera uns 3 segundos e depois você começa o seu trabalho, né? E aí, depois que você terminar, espera mais 3 antes de parar. Porque, bom, na hora da edição, esse respiro entre um vídeo e outro é importante, porque você tem, como é que eu posso dizer? Você tem essa margem realmente para você conseguir cortar entre uma e outra sem você atropelar as cenas, sabe? Muita coisa acontece, às vezes, é de você estar falando, né? Você está aqui apresentando o seu trabalho, do nada você erra, você vai, não sei o quê, aí volta junto, sabe? Você tem que dar uma pausa antes de continuar, antes de voltar, né? Porque aí você consegue cortar e depois você consegue cortar a outra parte, né? Você consegue selecionar essa parte do erro, fechar e juntar isso depois, né? E isso não fica atropelado, porque quando você atropela, você vê que aquela imagem tá, o som, na verdade, o som atrapalha. A imagem cortada, a gente já acostumou com essa imagem cortada, né? Agora o som, quando ele se atropela, ele fica estranho. Às vezes a palavra fica no meio, porque as palavras, a gente fala muito rápido, né? Então as palavras elas ficam juntas e na hora de cortar isso fica muito difícil. Eu vou mostrar um outro videozinho aqui agora. Ele é bem engraçado, na verdade. Cadê? Tá todo mundo conseguindo ver aí? Tá, sim. Fofinha. Essa menina, ela deu uma mobilizada na internet quando a irmã dela postou o vídeo dela no Twitter, né? Teve algumas pessoas que editaram esse vídeo para ela. Enfim, são erros básicos, né? Aqui, você vê que o corte dela não foi feito, né? Ela terminou o vídeo, continuou gravando e foi seguindo o vídeo, né? O ideal era ela fazer esse corte, né? Como a gente está acostumado a ver. Mas além disso, você pode notar que o fundo dela, o fundo dela agora, ele está bem estourado. Quando ela se aproxima, quando ela se afasta, na verdade, o fundo dela estoura menos. Isso acontece quando você se aproxima muito da câmera e a câmera tem que balançar o branco automaticamente, né? Isso você tem que prestar atenção quando você está fazendo o vídeo. E é exatamente por isso que a gente usa iluminação artificial, para a gente conseguir ter essa iluminação básica em qualquer lugar em que você esteja. Então, pensar também no cenário, o cenário dela, ele não tá ideal, né? Não seria o ideal, mas como é uma criança, a gente dá uma relevada. Mas então é pensar nesses cortes, sabe? O corte dela, ela deveria ter feito, aqui ela botou o short, botou, o corte já deveria vir para cá onde ela tá tirando, sabe? O corte, ele é um ponto essencial na edição.
Você precisa saber cortar. E se você tiver pena de cortar, você não vai ter um material de tão qualidade quanto você começar a ficar com pena. O seu material, por exemplo, eu já tive um curta que eu tive que editar. Os curtas eles precisam ter uma média de 15 minutos, pelo menos, para conseguir participar de edital, né? Tem alguns editais que você precisa. Então, quando você tem medo de cortar isso, você acaba perdendo chances que você está jogando fora por causa de um material, sabe? Então, a ideia é você conseguir cortar de fato aonde você precisa cortar para passar informação. A informação ela tem que ser passada. Não importa se ela vai ser tão rápida ou tão demorada. Às vezes, enrolar muito nessa informação torna aquilo maçante. E, principalmente na internet, hoje em dia, por mais que no cinema a gente está acostumado a ficar 2 horas e meia vendo um filme, na internet você não fica 2 horas vendo um vídeo. Você está querendo ver um Reels ali que tem 15 segundos e é isso aí, sabe? Então, o ideal é você ir direto ao ponto quando você está editando, né? E nisso pensar na hora de filmar. E aí você tem que respeitar também o seu workflow, né? A gente chama o seu ritmo de trabalho. Você tem que entender como você trabalha. Às vezes, por exemplo, eu uso uma forma de trabalho, né? Uma forma que eu prefiro primeiro juntar tudo, fazer meus cortes e depois fazer o meu tratamento em cima dos cortes, né? Com uma camada de ajuste que eu vou falar mais um pouco depois. Mas tem gente que prefere ajustar tudo primeiro para depois começar a cortar, né? Tem uma coisa também que eu faço, já é um pouco contraditório com o que eu disse que eu faço, né? Mas quando tem algum vídeo com Chroma, né? O Chroma, na verdade, não sei se todo mundo aqui conhece o Chroma, mas o Chroma é aquele fundo verde, né? Que a gente tem atrás, que a gente troca os fundos, né? E algumas videoaulas que eu trabalho, elas gravam com o Chroma Key, né? E eu preciso colocar um fundo que aquele módulo está pedindo, né? Então, o Chroma, o ideal é você fazer, quando você tem um material só, né? Um vídeo só gravado, o ideal é você jogar o Chroma primeiro, porque aí você não precisa jogar o Chroma em vários vídeos picotados, né? Então você tem que respeitar o seu ritmo. Não achar que, tipo, alguém que está editando um vídeo de 15 segundos em, sei lá, meia hora, você tem que atingir esse limite. Não, cara. Vai no seu tempo, aprende o que você está fazendo. Principalmente, procura, velho. Procura o que você quer fazer. Tem muito tutorial na internet. Eu separei alguns canais aqui que ensinam algumas coisas. Mas faz essa pesquisa, vê o que você quer fazer, vê tutorial. Eu vejo tutorial até hoje, sabe? Então, a ideia é realmente você ter calma na hora de começar a editar. Se você está começando agora, vai com calma, vê o seu material, vai testando coisas novas, sabe? Vai vendo como você vai deixar isso. E posta, sabe? O ideal é você fazer algo que você está gostando de fazer e não porque você está fazendo por obrigação, sabe? A edição de vídeo, se você fizer com desgosto, ela não vai ficar boa. Você vai fazer de qualquer jeito, o seu corte vai ficar ruim e você vai ficar um pouco bom, vou dizer até triste depois, né, do material que você fez. Eu vi que tem algumas perguntas. Você pode ver aí para mim, Jéssica? Claro. A Flávia perguntou, e tem tempinho já, quando você estava falando de microfone, se você indica algum aplicativo ou propaganda, eu acho, para tirar ruído de fundo de áudio. Então, o ruído de fundo do áudio, ele é bem difícil de você tirar pelo celular, né? É um requisito que muitos programas não têm,
né? Eu tenho o costume de usar no computador. Tem um programa que é gratuito, o Audacity. Acho que, se eu não me engano, ele tem para celular também. Mas o Audacity é um programa muito bom para manipulação de áudio, né? Agora, se alguém tiver já o pacote Adobe, né? É um pouco difícil, mas o pacote Adobe tem um programa ótimo para isso, que é o Audition. O Audition é ótimo para edição de áudio, mas é pago, né? Ele tem esse problema que é pago. A não ser que Além de você ser pago, queira, ele é a um não ser. pouquinho complicado. Não, eu acho ele simples, ele é bem simples. Se você souber o que você quer fazer, é claro que, assim, se você quer fazer coisas muito, muito trabalhosas, né, você vai ter que pesquisar mais. Mas o ruído, principalmente o ruído para tirar no, nos programas, eles são mais simples, porque às vezes é só você selecionar algo, copiar e colar aquele ruído, sabe? E aí você usar comando, às vezes. O Audition, por exemplo, eu uso 3 comandos para tirar o ruído, sabe? Eu uso Shift P, Ctrl A, Shift Ctrl P, sabe? E aí eu tirei o ruído. Foram 3 comandos. Então, é bem. O ruído, ele só tem que ter um problema na hora. O ruído é bom você tirar ele na hora da gravação, sabe? É você evitar ter ele. O ideal mesmo é você evitar o ruído. Se você, ao menos assim, por exemplo, a Hortência que faz live, né? Fazer live é muito mais difícil porque você às vezes está 1 hora, 2 jogando. E aí, bom, você ficar nesse momento nesse calor absurdo é complicado. E às vezes você tem que ligar um ar-condicionado, né? O ar-condicionado é ótimo para gerar ruído. Ele gera uma eletricidade sonora que ele acaba com o seu áudio. Então, é por isso que quando a gente vai gravar, a gente começa a desligar tudo que vai fazer barulho, porque o ideal é não ter, porque isso na pós é muito chato de ficar fazendo quando você tem muito material, né? Principalmente pelo celular, né? O celular, ele te restringe mais em algumas coisas. Então, o ideal é você evitar o ruído. O Jonathan falou do Reaper, acho que é assim que fala, que é um aplicativo, um software, não sei, gratuito acho que é para tirar ruído. A Hortência falou que vai. Oi, pode falar. Ele não é um aplicativo, não, ele é só usado em computador. Chama de DAW, né? Usado para gravação. Ali você pode instalar plugins, né? Colocar efeito, reverb, compressor, né? É usado mais de uma forma profissional. E ele é grátis, né? Tem muita gente dando aula aqui. Bacana. Então, o Reaper é um programa de computador que é gratuito e dá para fazer bastante coisa nele. A Hortência falou que vai começar no Streamlabs, que dá para tirar o ruído. Você falou do ar-condicionado, Inga, eu lembrei do ventilador. O ventilador do meu quarto, por exemplo, é um negócio extremamente barulhento. Então, assim, é aquele negócio que quando liga você não ouve mais nada, não ouve mais ninguém, e é outra coisa danada para dar ruído. Né? E aí, Principalmente quando você está fazendo live, né? sim. Gente, eu lembro do Orochi, não sei se alguém conhece o Orochinho. Gente, todo mundo que é inscrito no canal dele reclama do bendito ventilador que ele insiste em colocar. Ele fala, gente, vocês gostam do meu canal, vocês vão ter que aguentar o ruído porque é muito quente. Mas ele só fica com esse ventilador dele ligado. Vocês conhecem. Quem mora no Brasil, não é nem só no Rio de Janeiro, não. Quem mora no Brasil não tem como ficar sem ventilador, não. Nem no inverno. Não dá. Aí, continuando os comentários do chat. Quando você falou da questão da iluminação da menina lá do vídeo, tem uma hora que tem um branco muito estourado atrás dela, e tem uma outra hora que volta mais distante. O Jonathan falou que tem a opção de bloquear a exposição do ISO. Tem alguns equipamentos que tem como fazer isso, né? Mas acho que nem todos. Isso, nem todos os telefones você consegue manipular a câmera, né? Você colocar o tradicional modo manual, né? Nem todas. Eu, por exemplo, o meu telefone não tem essa função. Eu não consigo mexer no ISO, eu não consigo mexer na abertura do diafragma. E isso limita a minha utilização com o meu aparelho, né? Então, você
prestar atenção nisso, se o seu aparelho tem essa capacidade. Se você tiver, é ótimo. E aí tem alguns aplicativos também que permitem que você faça isso, né? O meu mesmo não tem. E aí não consigo, ele não tem nem como liberar ele com esses aplicativos, sabe? Geralmente, o aplicativo da câmera do celular, quando a gente vai fazer um vídeo, aparece se a gente encostar na tela, aparece um maisinho, um menoszinho, e você consegue regular o brilhozinho dele ali, né, e gravar ele com cadeado. Existem outros aplicativos como o Open Camera, também, que eu uso muito, você consegue controlar isso. Porque, tipo, se você estiver gravando disposta por uma fonte de luz, se você virar, o celular vai ter que compensar. Aí acaba ficando, uma hora fica claro, fica escuro, você consegue fazer isso. Existem aplicativos aí que fazem isso. Isso, mas tem que tomar cuidado na hora que você for bloquear nesse local, porque ele vai sentir que aquele local ali precisa ser iluminado. Então, se você se movimentar muito, ele vai tentar, ele pode mudar, porque ele está usando aquele local como bloqueado. Antes de eu continuar com o chat, eu vou só fazer um comentário sobre essa coisa de travar ISO. Eu lembrei de um... Eu também sou... Enfim, tenho um pezinho no audiovisual, tenho alguns curtas gravados. E eu lembrei de um curta que a gente fez, que o Ing, por acaso, foi o montador dele, que tem... foi um documentário com entrevistas, e foram feitas 2 entrevistas no mesmo lugar. No mesmo dia, no mesmo lugar, mas em horários diferentes. E esse lugar, a metade dele era aberto, só que a gente estava embaixo de um telhadinho, assim, tinha uma piscina, era tipo um clube. E a primeira entrevista, ela estava muito clara, porque, enfim, foi num horário de dia bem iluminado, foi próximo ali do meio-dia, mais ou menos, que tinha muito sol. E à medida que o dia foi escurecendo, né, foi passando a hora, a segunda entrevista, ela tá muito escura. E a ISO tá, enfim, tá a mesma ISO nas 2 entrevistas. E essa coisa de travar ISO tem esse problema também, porque a gente não como a gente estava o dia inteiro em gravação, a gente não teve muito essa noção da variação da iluminação externa. A gente estava usando luz direta também, tinham 2 holofotes de iluminação ali. Mas, enfim, a gente teve essa problemática e na edição depois aparece, mesmo a gente tentando corrigir, a pessoa que fez a edição tentando corrigir a luz, dá pra ver que as 2 entrevistas foram no mesmo lugar, porque o fundo é igual, mas dá pra ver também que foram em horários diferentes, porque a iluminação tá muito diferente. O sol, ele ao mesmo tempo que ele pode ajudar, ele pode te prejudicar demais, né? Porque a luz do sol é a luz mais forte que a gente tem para gravar. Então, dependendo do horário, né, ele vai ficando mais fraco. Ou então ele vai ficando mais forte, né? Se você está gravando de manhã para tarde, né? Então, isso pode prejudicar muito na hora da gravação. E então, geralmente, quando tem cenas, por exemplo, que se passam no mesmo local e não dá para gravar no mesmo dia, tem que passar para o próximo dia, porque você precisa daquela iluminação mais próxima possível. É por isso que é muito difícil você ter alguém gravando no fim de tarde, né? O fim de tarde é um horário muito bom para gravar algumas cenas. Eles chamam de Golden Hour, eu acho. É uma iluminação, 5 minutos. é uma iluminação suave. Você consegue usar algumas fontes artificiais de luz, se precisar. Mas é realmente difícil. Tem um filme, eu não lembro qual é, mas tem um filme que ele foi gravado só nesse horário. É tipo entre 5 e 7 horas, sabe, que eles gravaram. E aí isso estendeu a gravação de uma forma bem longa. Vou continuar com o chat. A Amanda perguntou se você tem alguma dica para quem vai gravar com efeito de fundo verde no TikTok sem ter um chroma em casa. Quando você estava falando do chroma lá atrás. Aham. Então, tem alguns aplicativos que permitem você mudar isso, né? Eu não sei um agora de cabeça, mas eu acho que o próprio Instagram tem uma função dessa.
Eu não lembro muito bem agora qual é. Mas, enfim, tem alguns aplicativos que são muito bons para isso. Fica meio grosseiro, né? Você vê que dá umas falhadas, mas é porque você está forçando um chroma que não existe, né? Então, o ideal é você conseguir... Às vezes, assim, uma coberta você consegue usar de chroma, sabe? A gente usa muito comum esse verde bem claro, né? Que muita gente está acostumada, e tem o azul também. Então, às vezes, qualquer pessoa deve ter, às vezes, uma coberta azul escura, que se você esticar atrás, você consegue fazer um chroma melhor do que se você estivesse forçando ele com um aplicativo. Mas não que esses aplicativos fiquem ruins, né? Até porque a gente da internet já se acostumou com muita coisa. E principalmente com esses vídeos de chroma forçado, né? Que você tá ali falando, aí você vira, mostra alguma coisa no fundo, pá, e aí seu braço some. E aí isso é comum já, e a gente tá vendo, sabe? Não tem mais... Tem alguns padrões que eles vão se estabelecendo na internet muito rápido. Então, não se preocupem com isso, com a questão do pano, sabe? Se você estiver fazendo... Aí, ó. Exatamente. A Jéssica tá mostrando aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse tipo de chroma ele já é aceito na internet, sabe? As pessoas usam tranquilamente e vocês podem ver que ele tá recortado bem grosseiro, porque, bom, não tem um fundo para recortar direito. Então, bom, se você quer fazer algo simples para a internet, cara, usa tranquilamente, sabe? Não se preocupa. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Tem alguns comentários, na verdade. Deixa eu ver. Tem uma pergunta assim. A Hortência perguntou se você indica algum microfone que não pegue tanto ruído, tipo B800, BM800? É um código, Então, isso? na verdade, o problema do ruído, claro que depende dos microfones, né? Mas o ideal é você usar ele com uma almofadinha que geralmente vem. Tem alguns microfones que você compra que vem com essa almofada, né? Essa almofada, ela permite que você não estoure tanto o áudio e, bom, você evita alguns ruídos com ela, né? Tem também a Priscilla, o Dead Cat, enfim, as pessoas chamam de vários nomes, mas é uma capa meio peluda, né? Que você... É porque eu tô sem o meu microfone aqui, senão eu mostrava. Mas é uma capa peluda em que ela evita ruído de vento, sabe? Então, é mais esses extras do microfone que permitem que você não gere tanto ruído. Mas tem ruído que vai gerar, independente do microfone, que é ruído estático. Ruído estático sempre vai aparecer, que são os ruídos que aparecem com o ar-condicionado, né? Objetos ligados na tomada que não estão com aterramento, e aí gera esse ruído estático que vai ser captado, não adianta. Exatamente, é a Priscila aí. Essa daí é a Priscila. Não sei se está todo mundo conseguindo ver aí. Eu tô transmitindo a tela pra quem tá tentando entender o que tá acontecendo. Aqui do ladinho direito, aqui, ó, tem a espuminha. Eu não sei se tá dando pra ver. Agora apareceu de novo. Aqui. A espuma geralmente vem com a câmera. A espuma principalmente. Com a câmera não, né? Com o microfone. O Dead Cat e a Priscila é mais difícil, né? E às vezes você tem que comprar por fora. Também depende do tipo do microfone que você está usando. Esse Rode, por exemplo, esse é um microfone para ser colocado em cima da câmera, né? Ele tem, se vocês puderem ver, ele tem um plug embaixo que você coloca. Então, ele já é específico, e aí o Rode é uma marca bem boa para microfone e cara também. Então, o mínimo que eles podem fazer é mandar um Dead Cat junto, né? Podia, né? Parar de coisa. Mais alguma coisa? O Jonathan comentou sobre a questão da iluminação, que para ele o melhor momento é quando tá nublado, que o sol não tá nem forte nem fraco.
É uma luz bem opaca. E continuando falando de microfone, o Jonathan tá me perguntando qual microfone que é usado em filmes e novelas. Cara, a gente chama de... Na verdade, assim, tem vários nomes, né? Muita gente chama de boom, né? O microfone boom, mas na verdade é um microfone shotgun, né? Que é aqueles que você vê a galera segurando o ferrão, né? O boom, na verdade, ele é esse ferro que segura o microfone. E aí tem esse, né? Que é um microfone, ele é bem grande, na verdade. Ele é tipo uma pequena... ele é um cilindro grande. A Jéssica acho que vai mostrar de novo aí. E aí ele... essa parada aí. Esse daqui já está estruturado. Esse daí que tá o mouse em cima, Esse daí ele já está estruturado com uma barca em volta, que é para realmente evitar o ruído, né? Ele é como se fosse a espuma, só que ele é bem grande. Achei. Ele é assim. Ele é assim. Esse daí é inclusive o que a gente costuma usar na faculdade. Ele fica Ele é assim. simples. Ele é bem simples. Tem... A vara é o maior problema, porque ela é grande e aí você tem que ter um controle maior. Mas acontece também... Esse daí a gente usa quando tem cenas abertas, né? Muito abertas que a gente precisa captar do alto. Mas a gente também usa o lapela. O lapela é muito importante para quando você vai gravar diálogo, sabe? Porque você vai ter, se você coloca... Você tem dois personagens, né, conversando. Você coloca um lapela em cada. E aí você tem o áudio individual de cada um, sabe? Porque o lapela vai pegar aqui mais centralizado. E o boom, ele pega o mais central, né? Ele pega a sala, né? Assim dizendo. E deixa eu ver mais algum. Geralmente, eu tenho o costume de usar o que estava ali também, o Rode, em cima da câmera para ter uma base, né? Porque a câmera ela já grava, né? E a gente precisa sincronizar isso. Então, quanto mais limpa essa imagem da câmera chegar, essa imagem não, né? Esse áudio da câmera chegar, ele mais fácil você vai conseguir sincronizar com RODE. Ah, tá. RODE. Esse. Isso. Mais fácil você vai conseguir sincronizar. Sincronizar hoje em dia está ficando mais fácil também, porque tem aplicativo para isso. Tem o Pluralwise, eu acho que é esse o nome, que ele sincroniza sozinho para você. Eu acho que o próprio Premiere que eu uso hoje está sincronizando sozinho, mas eu vou no ouvido que já acostumei, né? Mas eu acho que só para grandes produções, para grandes produções não, né? Mas para qualquer filme a gente usa o shotgun para a gente conseguir o áudio mais fácil, porque o shotgun você consegue chegar perto sem sujar a imagem, né? Sem mostrar aquele microfone. Você consegue colocar ele ali no limite da câmera, né? Manter ele e aí você capta o áudio melhor. Tem mais algum, Jéssica? Não que eu consiga lembrar de nome. Não, eu assim. digo de pergunta. De pergunta? Deixa eu fechar o chat aqui. O negócio aqui. Não. Acho que não. Alguém tem mais perguntas, gente? A Renata levantou a mão. Renata, pode falar. Então, pensando no objetivo do projeto, tanto do Participa Sul quanto do CIEDS e o objetivo da atividade em si, eu fiquei pensando aqui. Muitas das vezes a gente precisa lutar por melhorias para a nossa comunidade. E aí a maneira de fazer isso, muitas das vezes, é usando a mídia. E aí eu fico pensando assim, eu vou fazer um vídeo, o pessoal está precisando de dentista no posto médico. Um exemplo da realidade, tá? Está precisando de dentista no posto médico. E aí, eu vou fazer uma entrevista com alguém, eu vou usar alguma coisa, eu preciso de evidência para mim ir até o poder público e reclamar meus direitos. No caso que eu faça, por conta própria, um vídeo de uma funcionária ou até mesmo de alguém da comunidade, eu preciso ter um uso de imagem em voz deles, ou como é que a gente se procede nesse caso assim?
Eu sei que você está falando de qualidade de vídeo, tá? Mas eu estava pensando que legal seria a gente pegar um vídeo de várias pessoas, onde relata ou a gente dialoga, ou até mesmo um pequeno vídeo de uma reunião, onde se reúne um grupo de moradores, para a gente definir as estratégias para estar conseguindo êxito nessa procura por melhorias. Renata, você fala de pegar o uso de áudio e de imagem em questão de documentação ou em questão de captura? Então, eu penso assim, eu vou fazer um vídeo para estar colocando na mídia, ou até mesmo um vídeo para ter uma sessão da Câmara dos Vereadores. E aí eu quero levar para ele o vídeo com esse relato desses moradores. Basta que eu, quanto uma moradora, também só faça esse vídeo comum e converso com ele sobre a exposição da imagem dele, voz dele, se eles estão cientes, se eles autorizam uma coisa só de boca, ou a gente faria isso de uma forma formal, com um documento, alguma coisa? Então, o ideal é você formalizar isso, sabe? Porque se você formaliza isso no boca a boca, você entra no problema de você não sabe como isso vai repercutir depois. Essa pessoa depois pode voltar a palavra dela e falar, não, eu não deixei. E aí você não tem prova para mostrar que ela deixou. E aí você acaba sendo prejudicada, sabe? O documento de imagem, de liberação de imagem é super simples. Tem modelos na internet. Eu posso deixar um modelo com a Jéssica também para ela passar para vocês. Ele é simples, ele só precisa da assinatura da pessoa e documento, sabe? Tu não precisa nem registrar. Você só precisa dele assinado, que aí você fica resguardada do problema que pode gerar depois, caso isso ocorra, né? Isso me veio à cabeça agora exatamente pelo seguinte, a gente vê que a gente tem um grupo de jovens que são muito ativos na comunidade, e aí a gente fazer o útil ao agradável, aproveitar os temas das oficinas que são muito pertinentes, tem tudo a ver com lutar por políticas públicas, para a gente fazer o controle social, e aí me veio essa ideia assim, da gente fomentar, não exatamente que tem que fazer um vídeo, entendeu? Mas que a gente aproveita as ferramentas, os temas das oficinas, as dicas, as orientações, para que a gente possa, no dia a dia, estar exercendo o nosso papel de cidadania. Eu acredito que esse também seja o objetivo das oficinas, foi pensado exatamente dessa forma, para fomentar dentro de cada um de nós, saber que a gente tem potencial e que a gente tem um dever e direito de procurar o que é nosso, por questão de cidadania mesmo. E aí eu pensei nessa questão aí, por isso que eu citei dessa ideia. Claro, claro. É importante você registrar tudo. Registra num papel simples, sabe? Às vezes faz até, se não tiver como imprimir, escreve na mão, sabe? Mas é você ter ali documentado e assinado esse termo de liberação, sabe? Porque isso realmente pode gerar muito problema. Uhum. Daí, quando a pessoa, mesmo se for uma coisa simples, que às vezes as coisas vêm do improviso, a gente conversa com eles e assina também, coloca o nosso número do CPF ou RG e peça que eles também coloquem, porque muitas das vezes só uma assinatura simples às vezes não tem tanto valor assim, né? Sim. Um exemplo que eu dou, geralmente, quando me perguntam sobre esse termo de imagem e som, eu dou sempre o exemplo de político, né? Político está na rua, andando com a câmera dele, tirando foto com todo mundo, mas ele sempre tem um assessor atrás com um monte de papel para a galera assinar e liberar a imagem, sabe? E isso serve para eles mesmo poderem se resguardar desse problema, porque aí depois eles falam que você pode falar que não quis a sua imagem ali, isso gera problema para ele, né? Então, qualquer coisa que eles fazem assim na rua, eles estão dando um papel para a galera assinar, sabe? E isso é importante. Entendi. Nem sempre, para não ter evidência. Eles compram os votos mesmo na cara de pau e omitem as situações. Nem e a gente sempre, nem acredita. Sobre a questão do documento, não precisa nem, dependendo do que você for fazer, se você for, por exemplo, fazer o que você falou,
do postinho, de chegar lá e colher depoimento e tal. Você não precisa ter um papel impresso, super formal. Tem algumas coisas que precisam estar registradas, mas você pode colocar num caderno. E aí você escreve na mão mesmo as informações que precisam estar e pede para a pessoa assinar. É uma coisa mais simples. E Vou que vai atender alguém que está guardar. chamando aqui e já retorno, tá? Tá bom, Renata. Obrigada. Tem mais alguém que quer falar? E aí, galera? Acho que Vocês não, têm mais né? alguma dúvida, sugestão, comentário? E essa formalidade aí, ela precisa ser feita mesmo que eu esteja gravando no local público? Então, gravar em locais públicos também são problemáticos, né? Dependendo do que for esse local público, né? Porque às vezes você acha que a prefeitura é um local público, mas você não pode chegar na prefeitura gravando, sabe? Você precisa de uma licença para você poder gravar nesses lugares. Até mesmo para você gravar na rua, você precisa de um alvará, sabe? Então, e isso te permite, por exemplo, se você for gravar numa praça e você tem esse alvará de gravação na praça, você pode, inclusive, se tiver permitido, né, nesse alvará, você restringir o acesso das pessoas nesse local, sabe? Então, você consegue ter mais controle quando você tem esse direito regulamentado, né? Você pode chegar e gravar numa praça, óbvio. Às vezes você pode chegar e gravar numa igreja também, tranquilamente. Só que isso, se depois vier dar algum problema, né, você não tem nenhum documento para se proteger, né? E aí você às vezes tem que tirar o seu vídeo do ar, pagar dinheiro, depende do que for, né? Agora tem pergunta no chat. Melhor investir em um fone e microfone ou em um headphone pensando em baixo custo? Então, eu costumo pensar em funcionalidade, né? Eu não, por mais que eu goste de materiais de grande preço, porque eu gosto de qualidade, né? A gente gosta do que é bom, mas a gente tem que descer um pouco do salto, né? E entender que nem tudo está dentro do orçamento e você precisa, às vezes, balançar para conseguir. Eu, por exemplo, eu tinha um fone que estava comigo já há algum tempo e ele deu problema. E, bom, eu trabalho com edição, eu preciso desse meu fone, né? Eu preciso trabalhar com fone de ouvido. E aí eu comprei esse que está comigo, deixa eu tirar ele aqui rapidinho. Ele é da Logitech, se eu não me engano. Acho que eu dei 180 nele. Acho que foi por aí. E, bom, eu acho o áudio, não sei se vocês estão ouvindo bem, mas eu acho o microfone dele bem suave. Ele é móvel, sabe? Eu consigo mexer aqui, eu consigo tirar ele da minha frente quando eu não estou usando. O único problema é realmente na saída do áudio, né? Porque ele tem esse controle automático aqui, ele tem um elástico. Só que as conchas dele aqui de saída, elas não são móveis. Então elas acabam pressionando muito aqui embaixo. Então, com o tempo, ela dá umas machucadas, mas nada que não seja muito problemático, né? Então, se você, como já sei que o seu caso, você está no pensamento da stream, o ideal para mim é você usar um headphone, sabe? Um headphone com microfone que você consiga ter os dois resultados minimamente possíveis, sabe? E aí você vai fazendo o teste. Assim, esse daqui é bom. Eu dou esse exemplo para você, sabe? Esse daqui é bom. Eu consigo ouvir e falar tranquilamente. Eu consigo fazer meus trabalhos. Eu consigo jogar de vez em quando com ele também. Então, o único problema é realmente a concha. Então, se você tiver esse problema, é bom não comprá-lo. Tem alguns também são mais caros, mas é o da HyperX, se eu não me engano. Então, os da HyperX, eles são acho que
R$ 400, 300, por aí, se eu não me engano. E aí, mas são fones muito bons, sabe? É uma qualidade que você não tem como reclamar. Mas é isso, eu procurei muito na internet. O importante é você procurar e ver qual que supre mais a sua necessidade. Esse daqui, eu não sei se é do meu ouvido, né? Eu não sei. A Larissa, a minha companheira, diz que não tem, não sente o mesmo problema do que eu. Mas quando eu coloco o meu fone de ouvido, eu não sei o que acontece, mas, por exemplo, se ela estiver aqui do meu lado ouvindo televisão, eu escuto a televisão mais alta. Eu acho que pode ser do meu ouvido mesmo, né? Mas eu consigo trabalhar e enquanto ela tá vendo televisão, sabe? Eu escuto um pouco, eu realmente escuto um pouco, mas dependendo do volume que você tá usando, tá tranquilo. Uma coisa também a se pensar na hora de comprar o headphone é se ele tem um regulador de áudio, né? O regulador de áudio do headphone, ele é um grande problema, porque a gente tem costume de ficar mexendo no regulador, né? De aumentar e descer o volume ali. Aquilo ali, para dar um problema, é um pulo. Aquilo ali estraga de uma forma muito rápida e você perde a sua vida útil do fone. Então, o ideal, hoje eles estão fazendo alguns assim, com regulador eletrônico, né? Que são botõezinhos, é mais tranquilo de você usar. E se não tiver, o ideal é você não mexer. Deixa no máximo e regula pelo computador, sabe? Porque aquilo ali pode prejudicar o seu fone e às vezes pagar caro em é complicado. Eu vi aqui que ela falou também um negócio do microfone, se ele capta, né? É isso que eu ia te perguntar. Tem algum som externo aí ou só você falando? Então, o meu ar-condicionado tá ligado, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Não. A Larissa tá bem do meu lado digitando, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Enfim, eu acho esse microfone bom. Eu acho que sons mais altos ele deve sair. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Eu vou dar uma instalada aqui. Vocês estão ouvindo a instalada? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá muito perto ou tá muito longe? Bom, para mim parece distante. Então, o meu braço tá aqui, né? Vocês estão conseguindo ver, eu tô instalando aqui. Ele dá uma captada, mas ele fica distante, né? A Hortência ouviu mais perto. Mas aí tem também um problema que a instalada do dedo, ela é ótima para você ver aonde esse áudio tá chegando, né? A gente usa muito isso na hora de gravar qualquer cena, né? A gente instala o dedo para ver aonde que tá chegando o áudio. Então, é uma frequência que o microfone capta melhor, né? Então, mas assim, não sei se isso vai suprir a sua necessidade, mas assim, para mim é um custo-benefício bom, sabe? Mas aí, se você tiver como investir em algo melhor, faça isso, por favor. Ela falou nada que o ventilador não resolva. O ventilador, não sei se o ventilador bate aqui. Depois eu faço um teste aqui com o ventilador para ver. O Valdemar falou aqui no chat que ele é repentista e embolador. Usa voz e pandeiro. O auricular é ideal. Qual uso você indica? Pois tem muito barulho do pandeiro em locais públicos. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu acho que ele tá falando do microfone no pandeiro. Pode abrir o microfone agora, Valdemar. Eu só tava mutando você até o Ing terminar de falar. Gente, boa tarde. Eu tava falando, porque assim, se eu ponho, por exemplo, a auricular aqui, olha só. Através dessa embolada, quero falar pra você, vou mostrar nesse meu vídeo o Brasil que eu quero ver. Então, isso, quando eu gravei, ficou muito feio, porque barulhão aqui no microfone, é isso que é a minha preocupação. Porque vai ficar um vídeo, vai ficar um áudio muito horrível, né? Se eu me ouvir, eu tô com um microfone que eu nunca usei, eu tô apanhando muito do sistema aqui, em todos os aspectos. O seu microfone tá dando um pouco de ruído também. O microfone tá. Acho que
tá com algum problema no plug mesmo. Eu acho que ele é aquele... Agora melhorou. Eu desativei o do ouvido, porque é igual ele falou lá, bem agora, o Ian falou o seguinte, que eu não mexi aqui nessa parte aqui, ele falou agora sobre isso, né? Acho que estava dando essa questão de desativar aqui. Como eu não sei mexer, eu vou atrapalhar até o movimento da aula. Então, é isso que eu queria falar, Ian. Então, uma coisa que você tem que pensar na hora de gravar isso aí é você não gravar em um ambiente fechado. Porque o pandeiro, ele gera muito som. E se você está num ambiente que não está acusticamente preparado para absorver esse som, ele vai ecoar. E se ele ecoar, isso vai gerar um problema no seu áudio. Então, o ideal é você fazer isso num ambiente aberto, né? E tentar afastar mais o pandeiro do microfone, né? O ideal é o microfone, ele tá mais perto da sua boca para você conseguir falar, ouvir melhor a sua voz do que o pandeiro no fundo, sabe? O pandeiro ele vai ficar mais abaixo para as pessoas conseguirem ouvir também o pandeiro e te ouvir junto, sabe? E aí se você tiver como comprar um microfone para botar no pandeiro também, né? Pode ser até um desses de microfone normal, sabe? De apresentação, você conseguir colocar num pedestal mais próximo dele, você vai ter o som do pandeiro, né? E você vai ter o seu som separado com outro microfone. Nos casos, por exemplo, que você falou, eu entendi. Que se for uma apresentação em público, eu posso pôr um pedestal com pandeiro, igual eu já vi o pessoal colocar o microfone embaixo, o pandeiro, né? E aí o microfone para me falar. Só que eu entrar no ônibus, por exemplo, que eu vou ter que fazer um trabalho de interação dentro de ônibus. É um ambiente fechado, não vou ter como usar som, até porque também não sei se vocês já têm indicação se há uma caixa tipo JBL, que a gente põe tipo de tiracolo. Os caras usam aí, eu já vi uma vez numa gravação, que de repente isso aí seria muito útil para mim. Você acha que há essa possibilidade, não? Sim, mas aí você vai ter que botar um lapela para você. Você vai ter que usar um lapela plugado na caixa de som, né? Já vi alguns rapazes fazendo isso aqui no trem daqui do Rio, né? Eles fazem muito isso. Modelo tipo JBL, aquelas caixas, né? Elas cabem, umas caixinhas de som, sim. Você pluga às vezes é um headset, tem que ver qual microfone, na verdade, vai servir nesse seu material, né? Você tem que ver o que você vai conseguir plugar ali. Mas é capaz, sim, você consegue amplificar a sua voz com essa caixa de som. Não, beleza. Eu quero ver essa questão, porque eu vou começar um projeto aí, Vida Pós-Pandemia com Cordel da Alegria. Então, vai ser para me gravar os vídeos. Eu estou aproveitando. Muito obrigado aí pelos reforços que vocês estão dando aí para a gente. Isso é importante demais para a gente. É um trabalho público, é um trabalho cultural, mas é um trabalho também público, né? De levar a cultura de forma gratuita, mas também levar com qualidade, né? Transmitir as mensagens com qualidade. Sim. Não adianta só fazer barulho e espantar o povo, né? Isso aí complica, né? Exato. Obrigado. Vou desligar o microfone. Nada. Eu vou passar... Fala. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pela fala do Valdemar e pela sua resposta. Ele falou que ele tem aquele microfone auricular. Agora eu entendi o que ele estava falando no chat. É aquele microfone que fica coladinho no ouvido, né? Sim. Aí você falou da questão de comprar um lapela. Se não tem como comprar um lapela... Dá para usar ele também. Dá para usar? Dá para... Se o material de saída de som dele, né? No caso, a caixa de som, suportar aquele auricular, é tranquilo, sabe? Dá para usar. Até porque ele tá mais próximo da boca possível, né? Entendi. Pode seguir, você ia fazer alguma coisa aí? Fica à vontade. Eu só ia falar um pouco das imagens agora, porque eu passei um PDF para a Jéssica, pedi para ela passar para vocês depois. Ele é mais completo. Eu vou focar nele aqui mais no Instagram mesmo, porque a gente tem que pensar um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui logo. A gente tem que pensar no formato da imagem. Não sei se está dando para ver aí. Tá, né? Eu tô vendo aqui na minha outra tela, tá dando. Tá dando sim. Tem que pensar no formato do seu vídeo, né? O Instagram, ele tem vários formatos.
Deixa eu te Oi? pedir um favor, coloca em tela cheia pra ver se fica melhor, Sim, porque só um tá momento. cortado. Não foi. Não. Eu acho que é Ctrl L. Ctrl L. L não Ixi, dá porque não. L é uma imagem só. Deixa Tá pra lá. cortando aonde? Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu tô vendo no outro, tá completo. Tá, então é pra mim. Ele Deve ser. é, Não, tudo bem. pelo menos no meu aparelho aqui, ele tá tranquilo. Eu Mas acho que enfim, esse... o documento vai para vocês. Eu só tô usando ele para conseguir explicar melhor, né? Bom, todo mundo sabe que o Instagram ele tem diversos formatos, né? O ideal é você saber para onde você quer postar, conseguindo. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para ver se ele parece melhor. Acho que sim, é. E aí você saber para onde você vai colocar ele, né? Por exemplo, você tem aqui o formato horizontal, né, que é o widescreen, o padrão que a gente usa para quando a gente vai gravar alguns vídeos deitado, né? Tem o quadrado, que é o mais comum do Instagram, né? Que você precisa postar essas imagens quadradas, que elas ficam melhores no feed, né? E você consegue fazer ele num formato invertido, que é o formato vertical, na verdade, né? Que é o em pé, né? Então, o Reels, ele na verdade ele usa esse formato, o IGTV também, né? Você consegue ver ele segurando o celular tranquilamente. Então, o ideal é você usar ele com esse formato 1080p por 1355, se eu não me engano, não, é 50. Porque você tem esse formato em pé, né? A gente chama, na verdade, não é esse, né? É o 1080 por 1920, que a gente chama 9 por 16. Isso, isso é muito padrão na edição de vídeo, mas quando você vai editar pelo celular, os aplicativos de edição do celular, eles já te dão esses formatos já pré-prontos, sabe? Às vezes tem um aplicativo, por exemplo, o KineMaster. Ele ele tem a possibilidade de você escolher essa proporção antes de começar a editar, sabe? E aí você também não consegue mudar depois. Isso eu vou falar um pouquinho dele. Mas pode falar, Amanda. Geralmente, os aplicativos de celular chamam isso de modo tela cheia ou tela infinita, que aí serve ou para o TikTok, ou para o Reels, ou para o IGTV. Exato, exato. Tem esse formato, né? E aí você tem que pensar, quando eu for fazer nele, aqui tem um pouquinho mais embaixo, aqui, ele tem essa margem de segurança que você tem que manter. Aqui ele fala em pixels, né? Mas o ideal é você pensar ele de forma mais simples, né? Você coloca 2 dedos na tela, às vezes, e consegue ver o limite que você pode chegar. Porque quando você está fazendo um stories ou até mesmo um vídeo que vai passar no Instagram e você tem que manter essas partes aqui livre para que não a informação que você vai passar não seja tampada por coisas que o próprio Instagram coloca, né? Isso eles dão essa dica, né? Mas muita gente não vê alguns fóruns do Instagram, né? Mas aí o ideal é você manter sempre centralizado o máximo possível a sua informação. Pode falar, Jéssica. É só comentar isso que você tá falando. Eu tenho visto muito stories com aquelas enquetes de ficar apertando o botãozinho ou de fazer comentário, de escrever na caixinha, que ela fica abaixo dessa tarjinha verde que tá aí no seu PDF, e aí a gente não consegue interagir. Isso me dá uma agonia, que eu Exato. fico querendo interagir, não consigo. E aí você tem que pressionar a tela de um lado para assumir isso tudo, para você talvez conseguir clicar lá, se o seu telefone tiver a possibilidade de dual toque, né? Porque se você pressiona de um lado, ele dá uma parada no vídeo, né? Aquelas paradas que às vezes você printa a tela, né? É padrão. E aí você consegue às vezes interagir quando for necessário. Mas isso acaba tirando um pouco o engajamento, né? Porque às vezes as pessoas ficam com preguiça de fazer isso e não fazem, simplesmente não fazem. Então é prestar atenção nisso. Isso aqui em cima, essa tarja azul aqui, na verdade é o seu nome que vai estar aqui, né? Se for stories, vai estar aquelas linhazinhas aqui em cima.
Então, é pensar nisso, sabe? É pensar que você pode estar se auto-sabotando se for fazer isso. O Reels, ele só, se eu não me engano, ele só aceita nesse formato tela cheia. Já se você for postar no feed, você já consegue postar ele em diversos formatos. Só que tem uma minutagem certa para cada formato. Se eu não me engano, o Reels vai até 15 segundos. Tem duas opções, tem 15 e 30. O IGTV vai até 1 hora, se eu não me engano. E menos do que isso... Não, acho que menos de 3 minutos você consegue só postar se for no feed, eu acho. Não, eu acho que feed é 1 minuto, o Reels é 15 ou 30 e IGTV é 1 hora. Não, na verdade, o Reels é 15 segundos, eu acho. Tá, 15 ou 30. De 15 a 30, se eu não me engano. E Amor, aí... você que é blogueira, confirma pra gente. Pode ser 15 ou 30. Então, mas o formato, né, você tem que pensar para não, na hora de você for postar, você não passar a sua margem, né? E aí você perder informação quando você passar para lá. Porque eles cortam mesmo. Tem alguns vídeos que você pode ver, alguns celulares fica bom e alguns também não ficam, né? E aí é você pensar nisso. Às vezes o telefone não tem a tela muito larga do que o outro, né? E aí você mantém um padrão, você consegue mostrar isso para todo mundo. O Xiaomi tá sabotando a galera nisso. Sabe essa marca? Não sei se estou pronunciando certo. Sim, sim. A tela dele não é igual à da maioria dos celulares. Eu não sei o que acontece com ele, mas ele corta de maneira diferente os vídeos. Mesmo você editando certinho, quando vai postar, ele... Por isso que eu troquei esse celular. Eu não fiquei com ele por causa disso. E muita gente que compra acaba reclamando disso também. Eu não sei qual é o problema, mas ele, mesmo você seguindo esse padrão aí, que deveria ser um padrão, né? Ele corta do lado, legenda que você coloca no meio, fica pela metade. Eu não sei como que o software dele funciona, mas ele tem problemas com isso. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Principalmente em apps como o TikTok e o Instagram. Isso pode ser algum bug que ele tá na própria captação do vídeo. Ele pode estar captando num formato e para você está bom, né? Porque a tela dele é o que ele está mostrando. E aí na hora que ele vai passar para outros, para o YouTube, não, desculpa, para o Instagram, né? Para o TikTok, ele possa dar essa estendida, né? E aí tem que ver a forma de ajeitar isso. Eu realmente não tenho contato com o Xiaomi, né? Eu não peguei não usei um ainda, então eu realmente não estava ciente desse problema. Mas o meu telefone ele acaba aparecendo alguns vídeos cortados, né? Eu não sei se isso acontece porque a minha tela ela é mais fina do que alguns celulares ou se é o vídeo que bugou assim quando foi enviado, sabe? Mas eu acredito, eu tenho quase 90% de certeza que é porque a minha tela é mais fina, né? Os celulares hoje eles estão cada vez com as telas maiores e bom, você acaba postando, não sei se isso acontece com o Xiaomi, né, mas acontece muito de você estar vendo que no seu tá bom, mas pro resto não tá, né? Isso acontece muito na edição. Às vezes você está editando no computador, a sua imagem está de um jeito, você joga para o celular, a imagem está completamente diferente. E isso deixa a gente para minha amiga, desculpa te atrapalhar de novo. Nada. É que pode ter mais alguém por aí passando por esse problema. Claro. No caso da minha amiga, ela na galeria, quando ela termina de editar, tá certinho. Quando ela envia para mim no meu celular tá certinho. Só que quando ela posta no Instagram, se eu pegar o mesmo vídeo editado por ela e gravado no celular dela e postar no meu Instagram, fica certo. Mas se ela pegar o mesmo vídeo e postar no dela, dá esses cortes.
Então, eu acho que a tecnologia do Instagram não conversa com a Pode ser tecnologia do isso. celular dela. Pode ser isso, é um problema Xiaomi Instagram. Isso, não sei se na configuração do próprio aplicativo dá para corrigir isso, ou se é realmente um erro de compatibilidade, né? Isso tem que ser analisado. E é por isso que muitas das vezes você tem que, quando você for comprar um aparelho, você tem que fazer esses pesos, né? Porque você depende muito, se você for trabalhar com o celular, você depende muito dele. Então, você tem que pesar isso. Eu, por exemplo, eu tive que trocar o meu computador porque já não estava suprindo a minha necessidade. A Lívia quer compartilhar. Lívia. Não, é só sobre o que ele estava falando aí. O meu telefone também, há um tempo atrás, um telefone que tinha acabado de comprar. Eu gravava os vídeos, ele estava perfeito, eu mandava para as pessoas, estava ótimo. Quando eu ia colocar no Instagram, a tela ficava espichada. Ficava meio que a imagem no fundo e super, super estranha a imagem. Aí fiquei mó tempão assim, não sabia o que estava acontecendo. Depois eu fui parar para procurar, o telefone estava precisando atualizar. E tem muita gente que não atualiza, né? Software, que tem medo de mudar algumas coisas. Aí estava precisando atualizar e o Instagram não estava sendo compatível com aquele tipo de Android que estava. Mesmo sendo um Android novo, ele não estava sendo compatível. Aí eu tive que fazer a atualização, desinstalar o Instagram e colocar a versão beta. Só assim que eu consegui tirar esse bug que estava acontecendo também. A gente tem que se adequar, né, ao que os aplicativos estão passando para a gente, né? Se eles não estão conversando, né, o aplicativo e o celular, se não der para corrigir, dificilmente tu vai conseguir fazer alguma coisa. Porque não é um problema nosso, né? É um problema entre o celular e o aplicativo. Então, isso só vai ser corrigido quando eles resolverem atualizar o aplicativo para corrigir isso ou o celular para corrigir alguma coisa. Então, foge da nossa alçada, né? E aí, é por isso que às vezes é bom ir no seguro, né? Tipo, na opção segura, por assim dizer, né? Na hora que for comprar. Então, bom, esse PDF a Jéssica vai passar para vocês. Ele fala de diversos formatos, tem para o Facebook, tem para o YouTube, enfim, aqui acho que tem até para o Twitter. O WhatsApp é horroroso para passar vídeo, não recomendo, mas tem, tá? Então, o WhatsApp ele tira muita qualidade do seu vídeo. Então, se você, por exemplo, fizer o seu vídeo e for mandar para alguém postar para você, não passa pelo WhatsApp. O WhatsApp vai estragar o seu vídeo. Tenta ao máximo jogar na nuvem, manda o link para a pessoa baixar, entendeu? Dá um jeito de passar para ela sem ser pelo WhatsApp. O WhatsApp prejudica demais. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Agora, falar um pouquinho dos programas, né? Os programas de fato. Vou chegar neles para a gente poder encerrar logo. Eu trouxe 4 aqui para vocês, né? Que são os que eu acho que são mais válidos. O Adobe Premiere Rush, quem puder investir nele, é completo. Eu quis usar ele, eu só não tenho suporte para ele ainda, mas ele é um bom aparelho, bom programa para editar no celular. Ele funciona melhor no iPhone, obviamente, temos esses problemas ainda, mas ele tá bem completo, sabe? Só que ele é pago, tem esse problema. Tem o KineMaster, que é mais comum, né? Só que o KineMaster tem um problema da marca d'água. Então, se você quiser investir na retirada dessa marca d'água, é um programa bem bom. Ele é bem completo, ele supre muitas necessidades que você precisa. Ele tem presets que
que são coisas já prontas, né? Tem efeitos, algumas transições, ele já tem lá, então é muito mais fácil de você mexer. O ajuste de cor dele que é ruim, mas de resto ele é bem completo. Agora tem o VN. O VN, eu estava até falando com a Jéssica, eu falei que a Jéssica tinha usado um programa, mas não foi o VN. Eu descobri isso ontem, procurando esses aplicativos. Ele é bem completo também, sabe? Ele permite que você faça... você coloque uma camada de vídeo em cima da outra, coisas que alguns programas não permitem, alguns programas de celular, né? E o bom dele é que ele permite que você edite em até 4K, sabe? É uma parada que alguns aplicativos não têm, pelo menos não na versão gratuita, né? Então, você consegue fazer o seu vídeo tranquilamente, sem precisar se preocupar em estar fazendo algo num programa gratuito, porque ele não tem marca d'água, ele não te restringe, e ele tem uma função nele, quando você abre, ele tem uma função de tutoriais nele mesmo, sabe? Então você ainda tem essa capacidade de aprender a mexer mais nele usando o próprio aplicativo. Só que, assim, os vídeos eles não são em português, então vai mais da vontade de aprender nele, mas assim, esses aplicativos de celular tem um monte de tutorial na internet, galera. Muito tutorial na internet. Então, vale a pena sempre dar uma olhada quando for usar esses aplicativos, que é sempre bom absorver conhecimento. Desculpa. E o outro aplicativo que eu trouxe é o VLLO, Vilo, não sei como é que fala isso, mas soletrando é VLLO. Ele também é gratuito, não tem marca d'água, ele é bem fácil de se mexer. Você tem uma capacidade que muitos aplicativos não têm, que é fazer a camada de ajuste em cima dele, que a camada de ajuste nada mais é do que você fazer Você tem um vídeo inteiro, né? Você tem um vídeo completo já, você editou, já fez corte, e aí você precisa agora corrigir a cor deles, né? Você precisa mexer na cor dos seus vídeos, aumentar um pouco o brilho, diminuir a saturação, às vezes mexer um pouco no tom de azul, né? Depende muito do que você quer fazer. Mas com essa camada de ajuste, você consegue fazer isso tudo do vídeo inteiro sem precisar vir em cada videozinho, sabe? E isso ajuda bastante. Ele não tem essa capacidade de multicamadas, né? Mas pelo menos não na versão do Android, se eu não me engano, mas na versão de iPhone, quem tiver melhor, né? Tem essa capacidade de multicamadas. O único problema que eu vejo na edição do celular, né? Passando num geral agora, é a limitação da tela, né? Você tem uma tela muito pequena, então você tem que ter mais paciência do que você teria editando pelo computador, né? Então, maneira no dedo, se tiver aquelas canetinhas, sabe? Às vezes tem um camelô que vende essas canetinhas para celular. Tenta dar uma investida em uma que vale a pena, porque o dedo geralmente é muito grande. O dedo geralmente não, o dedo é muito grande para a tela. Então, você acaba passando um pouco do ponto. E isso, quando eu estava editando, me irritou, porque meu dedo é bem largo. Então, na hora de ajeitar o corte, foi bem difícil. Às vezes Alguém tem você para passar um, e aí quando você vê, passou 5, aí você quer voltar Exato. 4, aí volta 10. Volta 10. Esse problema de frame na hora do corte com o dedo é muito ruim. Então, é um pouco de paciência mesmo. A Amanda falou do InShot, que O InShot também, se eu não me engano, o InShot tem essa capacidade também de fazer o chroma. Não sei se ela pode me confirmar isso, mas acho que o InShot tem esse... Alguém perguntou do chroma e eu não lembro quem foi, mas acho que tem essa capacidade de fazer o chroma forçado. Aí ela falou que tem como eliminar a marca d'água assistindo o anúncio. Tem alguns programas que tem como você assistir um anúncio e retirar a marca d'água. Isso é bem, bem interessante.
Tem um programa também, eu não sei se ele... Eu não botei aqui, mas tem um, é o Cut alguma coisa. Depois eu vejo melhor. Ele também é muito bom. É um programa que tá muito bom. E, se eu não me engano, também é só assistir um anúncio que sai, a marca d'água. Mas, como eu estava dizendo, na hora de procurar na internet, né, a internet, ela tá aí para passar informação, tá ligado? Usa ela da melhor forma que conseguir para absorver essas informações. Eu separei aqui uns quatro locais para vocês conseguirem adquirir essas informações, né, de edição de vídeo. E também muitos deles falam na verdade, acho que todos eles falam, não, três pelo menos falam de também captação, sabe? Tem muitas dicas para quem quer trabalhar com audiovisual em si, né? Não só na edição. E aí eu vou começar primeiro pelo Casal Rec, eu não sei se alguém conhece. É uma galera, eles são um pouco burguesinho, né? Esses caras são top. Mas os caras são bons, né? O cara mesmo, ele tem um projeto em que ele faz um vlog com celular, sabe? E a ideia dele é tornar o dia a dia dele cinematográfico com o celular para mostrar que você consegue fazer um bom trabalho com o aparelho celular, sabe? Então, olha com calma os materiais deles, tem muito material ensinando a mexer no celular, com o celular, né? Então, é muito bom. Como é que eu posso dizer? É um conhecimento muito legal de se absorver, né, deles. O cara é muito bom no que ele faz, de verdade. Tem dois aqui agora que são juntos, na verdade, mas eu recomendo que vocês procurem locais diferentes, né? No YouTube, vocês podem procurar o Brainstorm Tutoriais. Cara, eles têm muita coisa de interessante para passar. Eles dão curso até, eu inclusive estou fazendo alguns cursos com eles. Tem um curso do Casal Rec no Brainstorm ensinando a gravar com o celular, sabe? Então, tenta absorver o máximo dos vídeos que eles dão também. E tem no Instagram a página do curso deles, né? Da escola, que é o Brainstorm Academy. E lá eles focam mais em ensinar mesmo, né? E aí você aprende tanto vendo alguns vídeos, como eles têm algumas fotos ensinando, entendeu? Esse vídeo mesmo do esquema de 3 luzes, eu peguei lá deles, sabe? É realmente uma escola para audiovisual, sabe? Tem algumas coisas de Photoshop também, se alguém se interessar. Então, vale a pena dar uma olhada. Tem um Instagram que eu achei ontem, eu procurando para passar para vocês algumas referências, eu achei ontem, é um Help no Feed. Ela ajuda bastante algumas coisas do Instagram, cara. Eu tava olhando, é bem completo. Ela tá ensinando agora também a editar alguns vídeos no celular. Então, eu achei interessante trazer ela para falar um pouco desse trabalho no Instagram, né? Para fazer as coisas para melhorar o seu engajamento do Instagram. Júlia, você quer falar alguma coisa? Você que abriu a câmera aí pra gente? Pessoal, só agradecer mesmo. Acho que a gente teve mais um dia aí de muito aprendizado, muito conhecimento. Essa galera que tem acompanhado a gente também durante todo o percurso, participando com a gente, criando, tirando dúvidas, é isso que a gente quer. A gente quer levar conhecimento para vocês. E é isso. Agora, a Jéssica já falou aí quais são os nossos próximos passos. A gente tem uma devolutiva com a comunidade, que quem é de São João, quem não é também, que está aqui, é super importante participar para vocês entenderem um pouquinho mais como que foi o trabalho desses jovens, qual o resultado desse trabalho. E parabéns pela apresentação de hoje, foi muito boa, a gente conseguiu tirar bastante dúvidas e é isso, gente. Espero vocês no nosso próximo encontro. É isso, galera. Sigam o Coletivo Caminhos, sigam a Decupando Produções, sigam o CIED no YouTube. Eu coloquei o link. Essa atividade de hoje, assim como as outras, estão lá no canal. Essa ainda vai, né? Mas as outras estão lá no canal do YouTube. As oficinas anteriores que a gente teve no circuito estão lá no canal. E essa também vai para lá, então sigam o canal no YouTube. Sigam a Decupando Produções no YouTube também. Tem uns vídeos muito bacanas lá.
E a gente se encontra quarta-feira que vem. Também no Zoom, 2 da tarde. Quem se inscreveu, eu vou mandar o link. Quem não se inscreveu, se inscreva.